Estamos longe, porém pertinho, né? Um Juntinho. do lado do outro. Elisângela, maravilha, prazer mais uma vez tê-la aqui com o programa Superação desta quinta-feira. E hoje você escolheu um tema que eu vou te contar uma coisa, viu? Este tema vai dar, no mínimo, o que falar, viu? Que coisa boa. Parabéns pelo tema. Gestão, você acredita que assim já tem pessoas vindo fazer terapia por causa desse tema? Menina, eu acredito, viu? Eu acredito. É, vai aprender como E é que daqui a ganha pouco vou dinheiro. pois é, e daqui a pouco vou precisar também, né? Como é que se ganha dinheiro? Você sabe como ganhar dinheiro? Que Ah, coisa boa. a gente tem que Muito bem, aprender, né? a gente tem que aprender cada vez mais, né? E assim, tem muita gente, inclusive, Elisângela, não sei se você concorda comigo, tem muita gente que até sabe, né, ganhar dinheiro, porém não sabe usá-lo. Tem gente que ganha muito dinheiro, mas extravasa, gasta com besteira, não dá valor àquele dinheiro que tem. Então, tem gente que não sabe ganhar e tem gente que sabe ganhar, porém não sabe como usar. Não sei se você concorda. É, mas é disso que a gente vai falar também hoje. Ganhar foi só um tema geral que eu coloquei, mas a gente vai falar de como é que as pessoas não aprenderam a lidar com dinheiro, na verdade, na vida, porque a gente não tem educação financeira, né? É verdade. E já era, e aliás, sempre você vem batendo nessa tecla que era uma matéria que já deveria já ser ensinada nas escolas, pelo menos aqui no Brasil, logo dentro do jardim da infância, né? Exatamente. As escolas, eu acredito que no futuro isso vai acontecer. As escolas precisam ter educação emocional e educação financeira como disciplinas, né? Porque Pois isso vai é. fazer com que as pessoas já aprendam muito cedo. Muito bem. Então, você que está em casa, você já pode falar com a gente direto aqui no nosso chat. Já estamos ao vivo no nosso canal no YouTube. Estamos também aqui pelo nosso WhatsApp, 719-9709-2462. Eu te confesso que hoje eu vou ser mais ouvidos do que boca, viu, Elisângela? Porque eu quero aprender tudinho em relação a como ganhar dinheiro. Pronto, todo mundo hoje vai querer aprender a ganhar dinheiro, não é não? Que maravilha, que bacana. Então vamos lá, você já pode já começando e soltando essa fórmula aí mágica, se é que existe uma fórmula mágica para ganhar dinheiro, ou se é só educação financeira, enfim, fique à vontade. Então, ganhar dinheiro não é uma coisa ainda que o ser humano aprendeu. Se você for ver, a maior parte do planeta não é rica, né? Ah, Então, a gente ainda não aprendeu como ganhar dinheiro. Só que a grande questão é que para você ter dinheiro, você tem que aprender. Você tem um repertório comportamental para isso. Então, as pessoas acham que é só porque a questão do país, né? Então, porque eu vivo num país que tem dificuldade, que as pessoas têm dificuldade de ganhar dinheiro. Isso é um dos fatores. A gente tem vários fatores que colaboram para essa questão financeira das pessoas. E a gente ah, não vai diminuir esses fatores, mas como eu sou psicóloga, eu vou ter que falar da parte psicológica, né, de ganhar dinheiro. Então, eu vou falar desse fator especificamente. Então, nós temos fatores, sim, sociais, do país que a gente vive, mas eu vou hoje focar na questão do fator psicológico, porque ele é um dos fatores mais importantes a serem trabalhados para se aprender a ganhar dinheiro, por incrível que pareça. Então, por exemplo, bacana. não sei se você já viu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Já ouvi muito falar, ainda não tive a oportunidade de ler, mas já ouvi falar muito. Então, o Pai Rico, Pai Pobre conta a história justamente que o autor, ele quer aprender a ganhar dinheiro, o pai dele é pobre. E o pai do amigo dele é rico, e ele diz que quer aprender com o pai do amigo dele como ganhar dinheiro. Então, ele meio que adota esse pai rico, como se fosse assim, eu vou aprender com ele, já que ele ganhou dinheiro, eu vou aprender com ele a ganhar dinheiro também. Olha que inteligência maravilhosa, Não né? é? A maioria das pessoas vão pensar, eu não consigo ganhar dinheiro e o outro consegue. O outro teve sorte de ganhar dinheiro e eu não tive. E ele pensou, olha, se ele ganhou dinheiro, ele pode me ensinar a ganhar dinheiro também. Então, ele foi Boa. muito inteligente. Aí, esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, para quem quer ganhar dinheiro, ele precisa ser lido por todo mundo, porque aí a gente entende como é que se aprende. O filho, filhos de pessoas que têm dinheiro, geralmente, eles já aprenderam ali na convivência como ganhar dinheiro. Ah, Então,
Ah, que eles têm bacana, mais que bom. tendência porque eles aprenderam o repertório comportamental. Por exemplo, uma questão interessante é que quem aprendeu a ganhar dinheiro, quando o dinheiro falta, a primeira pergunta que a pessoa se faz é como eu faço para ganhar dinheiro e começa a pensar em várias formas de ganhar o dinheiro. O pobre, ele rumina, a gente chama isso de ruminação. Ele começa a reclamar mentalmente porque ele não tem dinheiro. É verdade. Então, o repertório comportamental de alguém que já aprendeu a ganhar dinheiro é buscar uma forma, tentar formas de ganhar dinheiro. O repertório comportamental de uma pessoa que não sabe ganhar dinheiro é ruminar, é reclamar mentalmente de que ela não tem dinheiro. E colocar a culpa em alguém, claro, né? No país, nos pais, enfim, em vários fatores que sim, que são contribuintes para isso, mas que se a gente for focar nessa questão de que tudo na vida é aprendido, então ganhar dinheiro também pode ser aprendido. Verdade. Isso é interessante, né? Porque, como diz a história, né? Tem sempre esse ditado: o dinheiro não cai do céu, né? Então tem que se aprender a Dinheiro não cai ganhar. do céu, aí quando eu vou trabalhar com meus pacientes, eu começo a trabalhar essas crenças e o dinheiro começa a cair de vários lugares, Que maravilha, coisa boa. né? Então, porque É. isso é uma crença, né? Assim, o dinheiro não cai do céu. É como se, dinheiro não cai do céu, é assim, dinheiro não pode vir fácil. Ah, E o dinheiro isso é pode vir verdade. com dificuldade, mas também pode vir com facilidade, concorda? Ele pode Concordo. ter as duas formas. Então, Sim, não sim. necessariamente dinheiro não cai do céu. Quando alguém, às vezes a gente está passando por alguma dificuldade financeira e alguém vai lá e chega e traz um dinheiro para a gente. Quem nunca passou por isso? O dinheiro praticamente caiu do céu, não caiu, não? Praticamente. Praticamente. É. Mas a gente fica com essa crença, dinheiro não cai do céu. Sim, a gente tem que reformular isso. Olha, realmente para você ter dinheiro, você tem que pensar como você vai ter dinheiro, você vai ter que o dinheiro não vai vir sozinho. Mas tem momentos sim que ele vem com facilidade, tem Uhum. momentos que ele chega com facilidade sim, né? Na Sim, maioria das sim. vezes a gente tem que pensar em como fazer. Como tudo na vida, a gente não tem que pensar em como fazer isso. Para você montar esse estúdio aí, você teve que pensar como fazer ele. Uhum. Ele não chegou andando até você e disse, se apresentou e disse: Olha, eu sou o teu estúdio a partir de agora. Uhum. Foi você Perfeito. teve que montar. Então, a maioria das coisas a gente tem que fazer. Mas sim, existem coisas que vêm com facilidade também. Então, em alguns momentos da nossa vida, o dinheiro pode vir com facilidade? Pode. Então, Muito bem. né, se a gente pensar que tudo é dual, então o dinheiro pode. Tem gente que ganha dinheiro com muita dificuldade, tem gente que ganha dinheiro com muita facilidade. É o que eu falei. Se a pessoa já aprendeu a ganhar dinheiro, ela vai ganhar com mais facilidade. Se ela não Sim. aprendeu como ganhar dinheiro, ela vai ter muito mais dificuldade nesse processo. Então, acho que Uhum. é o que eu quero trazer hoje, essa questão de que existem vários fatores para se ganhar dinheiro, existem fatores sociais, sim, do país que a gente vive, do momento econômico que a gente vive, mas existem também fatores psicológicos, de aprendizagem, né, fatores comportamentais. Então, é desses fatores aí que eu quero falar para que as pessoas possam ter essa clareza de que nos fatores psicológicos a gente pode mexer. Então, por exemplo, em fatores sociais a gente não pode mexer. Então, a Uhum. economia do país, você pode mexer na economia do país? Não, não dá para mexer na economia do país. Mas tem fatores nossos que dá sim para mexer nisso e ir aprendendo a fazer o processo. Então, é sobre esses fatores que a gente vai falar hoje, né? Muito bem. E para você que está em casa acompanhando a gente, forte abraço, obrigado pela audiência. Estamos aqui no chat, viu, Elisângela, com a Maria José Magalhães, Celes. Estou aqui em São Paulo, a mãe de Belinha. Estou acompanhando vocês aí na Rádio Criativa 10 quase todos os dias. Beijos para todos vocês aí. E as meninas falam do Imbuias, Interlagos, São Paulo. Eu acho que é isso, Imbuias, né? Interlagos, São Paulo. Grande abraço para você, Maria José. Que bom. Seja bem-vinda sempre, né, Elisângela?
Com certeza, sejam todos muito bem-vindos. A gente gosta tanto dessa interação com eles, né, Jassan? Sim, sim. É muito bacana. Você pode ir espalhando aí, viu, Maria José? Você pode ir espalhando aí para suas amigas participarem aqui com a gente. Nós estamos um pouco. A gente está um pouco chique, viu, Elisângela? Porque se o ouvinte quiser, inclusive pode participar com a gente dividindo a tela, viu? Já pensou? Olha, não, hoje eu já achei assim, né? Bacana, né? Hoje estamos assim, bem avançados tecnologicamente. Verdade. Verdade. Grande abraço aí para o canal do Jonathan, que está com a gente também. Então, assim, essa questão de saber, né, ganhar dinheiro é um exercício que a gente poderia já acordar de manhã e já ter um livro na cabeceira da cama. Olha, você vai ler hoje tal capítulo porque vai te ensinar como você ganhar dinheiro. Era muito bom e muito fácil se assim fosse, né? Se tivéssemos essa cartilha de como ganhar dinheiro, Elisângela. E se eu disser para você que tem esse livro? Ah, é? É, tem Aonde é que vários vende? livros. Tem vários livros que ensinam isso. Você vê que as pessoas nem sabem, né? Que Pois existe é. isso. Eu Existem mesmo não sabia, vários livros. sinceramente. Por exemplo, existe o livro Pense e Enriqueça, né? Olha, É um livro que que título. ensina isso. Pai rico, pai pobre, é a mesma coisa, ensina isso. Então, assim, para eu entender como ganhar dinheiro, eu tenho que estudar sobre como é que faz para ganhar dinheiro. Sim, sim. Se eu não estudar Bacana. como é que faz, eu não vou ganhar, né? Então, Uhum. tem sim, só que as pessoas não sabem. Uma coisa que eu sempre converso com você é a questão de que a mídia, ela ainda foca muito nos aspectos negativos das notícias, né? Sim, sim. Então, isso é muito ruim, porque se a gente focasse nos aspectos positivos, nesses aspectos de como aprender esse tipo de coisa, as pessoas sofreriam muito menos. Muito Faz menos, sentido, né? né? Então, a gente precisa realmente entender que tudo pode ser aprendido. Por exemplo, como é que faz um avião? Você sabe como é que faz um avião? Não tenho a mínima ideia. Mas alguém faz um avião, não faz? Sim, sim. Então aquela pessoa aprendeu a montar um negócio daquele tamanho ali, uma coisa impensável, né? A gente nem Aham. se pergunta isso. Alguém sabe montar um avião? A gente nem se pergunta. E como é que ele paira no ar, né? Que ele anda, como é que não despenca, que tecnologia é essa? Enfim, um estudo muito grande, né? Exatamente. Então, assim, se a gente pode aprender a voar no avião para outro país, então se existem pilotos, é porque existem pessoas que quiseram aprender a fazer isso. Imagine Sim. você voar do Brasil até o Japão, de avião. Né? Então, Uhum. a gente pode aprender tudo. Né? E a Basta gente querer ter força de for vontade, né? a fazer esse processo de aprender. Aí tem que ter essa disposição, né? Sim, sim. Mas se a gente Para tem essa você. disposição, a gente vai sim aprendendo. Como eu falei, existem vários livros que ensinam a ganhar dinheiro, mas as pessoas não sabem que eles existem. É, isso é verdade, né? Porque, assim, o conhecimento também, é o buscar, né? Tentar buscar, ver as fórmulas, que é para tudo dar certo. E, afinal de contas, é um tema que todo mundo gostaria de saber, como ganhar dinheiro. Quem hoje não gostaria de ganhar dinheiro? Agora, tem aquele outro lado também, né? Que nem todo mundo quer pagar o preço para ganhar esse dinheiro. Quer que o dinheiro venha com facilidade. Na maioria das vezes, não é bem assim que acontece também, né? Não, você tem um caminho que você precisa fazer, porque é o que eu falei, a gente não aprendeu, é diferente de você nascer numa família que já tem esse repertório comportamental. Então, numa família onde você nasce, aquela família já é rica, aquela família aprendeu como ganhar dinheiro já. Então, é muito mais fácil você absorver ali aqueles comportamentos. Uma pessoa que nasceu numa família pobre, ela vai aprender um repertório de comportamental de como ser pobre, Sim. infelizmente. E ela vai acreditar que ela é pobre só por causa da força do destino, né? Uhum.
Então, quando você traz uma ideia de que você... Por exemplo, a gente falou uma vez sobre casamento, não sei se você lembra. Para você ter um bom casamento, você tem que aprender como é que faz um bom casamento acontecer. E as pessoas acham que para ter um bom casamento é uma coisa que acontece. Eu encontrei com alguém que deu certo e aí aconteceu, que fluiu bem. Isso, claro, que isso pode acontecer, com certeza, mas a minoria da população vai passar por isso. A maioria vai ter que aprender como é que faz um bom casamento. E aí, o que é mais difícil? Que os dois têm que aprender, porque se só um aprender, o outro não aprender, também não dá muito certo. Vai dar quase que no mesmo, né? Os dois têm que irem na mesma toada, né? Os dois vão ter que aprender. Se os dois não aprenderem, aí não vai dar muito certo. Então, a questão de ganhar... Tem até um livro chamado Casais que Prosperam Juntos, que enriquecem juntos. Você já viu esse livro? Muito, muito. Eu acho que eu já ouvi falar. Casais que enriquecem juntos, alguma coisa desse tipo, Elisângela. Exatamente. Então, são livros que ensinam essas coisas. Né? Então, eu já falei a primeira parte aí, ó. Para você aprender a ganhar dinheiro, você tem que ler. Né? A leitura é a base de tudo, né? Você tem que ler esses livros que ensinam como ganhar dinheiro. Tem que ler, tem que reler, tem que estudar, que é o que você falou, não é uma coisa que você tem um preço para pagar por isso. Então, eu tenho que aprender a fazer isso. Para eu aprender, o cérebro aprende pela repetição, né? Então, eu tenho que ler, tenho que reler. Pessoas que ganham muito dinheiro, que aprenderam a ganhar muito dinheiro, elas falam que elas nunca deixaram de estudar sobre isso. Que elas falam que, na verdade, esses livros estudam e justamente o repertório comportamental e cognitivo de pessoas que aprenderam. E aí joga no livro. Então, eles falam muito a questão de que eles estudam a vida inteira sobre isso. Sim, sim. Quanto mais quando são pessoas que ganharam muito dinheiro, continuam ganhando muito dinheiro, geralmente trazem esse repertório comportamental. Eu nunca deixei de estudar sobre isso. Então, quem quiser ter dinheiro tem que aprender a estudar. E é interessante como você vai fazer uma prova, né? Não tem como você saber a prova se você não estudar, né? Então, você não vai aprender o assunto se caso você não estuda. Então, é a base de tudo. Tem que, para se ter, tem que aprender, né? Um aprendizado, a repetição, conforme você falou, esse é o caminho, né? Eu tenho que aprender e repetir aquele aprendizado, ler e reler, porque assim, quando a gente aprende de uma série para outra, repare que a gente vai passando de uma série para outra, o que acontece? Você não deixa de ver tudo que você já viu, você repete tudo de novo que você já viu e adiciona um pouco, não é isso? A cada ano. Sim. Porque o cérebro funciona assim, por repetição. E aí eu repito e adiciono, repito e adiciono, repito e adiciono. Então é o mesmo processo. Por exemplo, você aprendeu a fazer uma comida, você repete a questão de fazer aquela comida e começa a aprender outra comida, não é isso? Isso. Então você vai repetindo e vai aprendendo novas formas, vai repetindo e vai aprendendo novas formas. Então, verdade. a mesma coisa. E tem vezes também que você faz uma comida e aí você fica um tempo sem fazê-la, você não desaprende, mas às vezes você perde o tom. Tem uma salada mesmo que eu gostava muito de fazer, e aí nunca mais eu a fiz. Há um tempo atrás eu fui voltar a fazer essa salada, não saiu tão ruim não, mas não saiu igual como eu fazia antes. É a questão de estar sempre na repetição também, né? Sempre praticando. Por isso que, por exemplo, um jogador, se ele ficar um tempo parado, 1 ou 2 anos parado, ele não vai ter o mesmo desempenho quando ele voltar imediatamente. Ele vai ter que treinar de novo para voltar para o desempenho anterior. Sim, porque o cérebro ficou um tempo sem praticar aquele comportamento. Mas quanto mais eu pratico, melhor eu fico. O cérebro faz isso. Então, quanto mais eu pratico ganhar dinheiro, melhor eu fico
melhor eu me torno em ganhar dinheiro. Quanto mais eu pratico fazer uma comida, melhor eu me torno em fazer essa comida. Então, o mesmo princípio, né? Quanto mais eu leio sobre isso, quanto mais eu estudo sobre isso, mais aquilo vai se aperfeiçoando. Então, a gente tem que estar sempre estudando e aperfeiçoando, porque assim, não é só ganhar dinheiro. Se você, por exemplo, ganhar, o dinheiro tem 4 movimentos principais, que é ganhar, então eu tenho que aprender a ganhar, eu tenho que aprender a gastar, porque não adianta eu ganhar se eu gastar tudo. Verdade. Por exemplo, a pessoa chegou num momento da vida dela que ela ganha 20 mil por mês, mas ela gasta 25 mil. Não adiantou muito ela ganhar 20 mil. Ela vai ficar no negativo do mesmo jeito. Eu já conheci pessoas assim, que ganhavam muito e gastavam mais do que ganhavam. E ficavam sempre no negativo. Então, você tem que aprender a ganhar, você tem que aprender a gastar, porque a gente não gasta de uma forma inteligente. Você tem que aprender a investir para multiplicar. E você tem que aprender a poupar. Quantas pessoas conseguem poupar? As pessoas acham que, por exemplo, se eu poupar só R$ 50 por mês, não vale a pena, é muito pouco. E aí, em geral, as pesquisas mostram que o brasileiro gasta mais do que ganha. Elisângela, mas o brasileiro geralmente ganha pouco. Sim, mas isso é independente do que a pessoa ganhe. Né? Pessoas que aprenderam a manejar dinheiro, a lidar com dinheiro, a ganhar dinheiro, a fazer esses movimentos que eu falei, geralmente elas falam o seguinte, que você tem que gastar menos do que você ganha. Você tem que ter um limite. É o planejamento, né? Hein? É o planejamento, né? Então assim, você tem que... Porque sempre na vida, por mais que você aprenda a ganhar dinheiro, podem existir momentos de escassez, porque a vida vai ter momentos de abundância e momentos de escassez. Não é isso? Então, eu preciso ter reserva de dinheiro para os momentos de escassez. Então, não importa quanto eu ganhe, eu tenho que ter uma reserva mesmo que pequena. E muitas pessoas que ganham muito, se elas não aprenderam esses movimentos, se elas não aprenderam a lidar com dinheiro, elas vão gastar mais do que elas ganham mesmo ganhando muito. E aí a gente vai para a questão, por exemplo, essa questão de gastar é muito interessante, porque assim, você pode gastar com coisas que são desnecessárias, então você tem que aprender a gastar. Porque se você está gastando com uma coisa desnecessária, aquele dinheiro ali poderia ir para sua reserva. Sim, sim. Financeira. E no momento que você ficasse sem dinheiro, você está tranquilo, porque você tem um tipo de reserva financeira ali. Né? A questão de investir, de multiplicar o dinheiro, então, as pessoas não têm, por exemplo, no Brasil, o costume de ir no banco ver quais são as possibilidades de investimento quando elas têm pouco dinheiro. Elas acham que só quem investe é quem tem muito dinheiro. E, na verdade, existe todo tipo de investimento. Existem investimentos para quem tem pouco dinheiro também. Mas você vai, mesmo sendo pouco, você vai multiplicar aquilo, você vai aprendendo a multiplicar. E quando você tiver muito, você vai aprendendo a multiplicar mais. Né? Então, aprender a gastar é extremamente importante. A gente gasta com um monte de coisa que não precisa. A verdade é essa. Porque a gente tem uma... Fale. Essa é uma tônica verdadeira, porque eu vejo muitos relatos, né, de algumas pessoas. Olha, mas antigamente eu ganhava um salário mínimo e eu passava super bem. Hoje eu estou ganhando 3 salários mínimos e não faço a metade das coisas que eu fazia antes. Então, assim, é aquela coisa, quanto mais tem, mais gasta. Mas se não fizer um planejamento, essa conta não vai bater nunca. Você vai ganhar 10 e gastar 15. Não tem como essa conta dar certo, né? Com certeza. E até porque a gente está numa geração onde o status, eu acho que o status é falta de inteligência emocional. Né? A gente querer ter status, né? A gente querer parecer para o outro que tem dinheiro, parecer para o outro que é bem sucedido. Então, as pessoas quando elas começam a ganhar um pouco a mais de dinheiro, elas começam a fazer coisas que é para mostrar status para o outro. Então,
Então, elas começam a gastar muito com coisas desnecessárias para mostrar ao outro que agora elas têm dinheiro. Então, abre o Instagram lá para ver as pessoas lá sentadas num carrão, quando elas conseguem comprar um carrão, para mostrar que tem status, né? Elas indo viajar para outros países para mostrar que tem status. Elas Não, mostrando várias coisas para mostrar que tem status. não fala em viajar, não, que eu lembro sempre daquela história que você contou da viagem. Nossa, eu não consigo, toda vez que você fala em viagem, eu me lembro daquele episódio. Mas vamos para frente. Qual foi o episódio? Eu não lembro. Olha, você postou só as coisas boas, poste agora que você perdeu o voo. Pois é. A pessoa ficou postando na viagem tudo de positivo que aconteceu quando perdeu o voo, não postou. Que é essa questão do status, né? Eu quero dizer, mostrar para o outro que eu viajo, que eu sou bem-sucedido, e na hora que acontece a parte ruim, ninguém mostra. É verdade. E isso é falta de inteligência emocional que a gente tem mesmo. Que a gente quer dizer para o outro que está tudo bem o tempo todo, né? A gente quer viver essa fantasia. Isso é imaturidade. E tem aquele detalhe também, viu, Elisângela? Tem aquele detalhe também de que é aquela questão de querer viver o que o outro vive, né? Exemplo, o meu vizinho acabou de comprar um carro novo, eu não posso ficar com esse carro aqui 2 anos mais velho, eu tenho que ter esse carro novo também. O meu vizinho, ele sai toda noite para jantar fora, então a gente tem que ir jantar fora também. Agora, será que o patamar que eu tenho é o mesmo que o vizinho tem, em termos financeiros? Existe muito isso, né? A gente... É porque o cérebro funciona por imitação, né? A gente imita muito comportamento. Então, por essa questão do status, que a gente vive muito nessa geração, a gente quer se sentir com a autoestima boa se a gente fizer o que o outro faz, que a gente acha que tem status. Então, a gente, né? Se uma pessoa viaja para o exterior, então ela posta, ela diz que está viajando, ela se sente com a autoestima boa porque ela conseguiu aquilo que as pessoas vão dizer, uau, tal pessoa conseguiu isso, né? Sim, então, tal pessoa eu acho interessante no Instagram, por exemplo, tem pessoas que trabalham com vendas e aí elas querem dizer que elas são bem-sucedidas, aí elas alugam um carrão, tiram a foto, diz que é delas, colocam lá como se fosse delas e dizem assim, eu sou bem-sucedida, então compre o meu curso, compre o meu produto para você ser bem-sucedido também. E às vezes nem é delas aquele carro, né? Porque na rede social dá para você fazer coisas fake, assim, muito, muito rapidamente. Então, mas tem muita gente que acredita também, né, Elisângela? Tem muita gente que pensa que é fácil, que vai, acredita e tal. Porque você está mostrando uma realidade que fica parecendo que é o real. Né? Ninguém mostra lá. Também. Por exemplo, ninguém mostra que para você chegar no bem-sucedido foi um caminho difícil muitas vezes, foi um caminho de muitas perdas, de muitos fracassos até chegar naquele topo. Porque quando você tem um objetivo, você passa por degraus e passando por degraus, você passa, sim, por perdas, por frustrações. Quantas empresas que hoje são empresas muito boas, que ganham muito dinheiro, quantas vezes esses donos quebraram em empresas anteriores? Sim, sim. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes começa a ler as biografias de quem é bem-sucedido para você ver como foi a vida dessa pessoa. Então, quando a gente vai lendo essas biografias, a gente vai vendo que chegar nesse topo não foi uma coisa fácil, não foi uma caminhada de persistência, uma caminhada de aprendizagem. Eu fui aprendendo cada degrau, fui aprendendo com os meus erros, fui aprendendo com os acertos. Né? Então, tudo isso vai sendo... É um caminho realmente de aprendizagem. E é muito interessante. Inclusive, mandar um grande abraço aí para o Regis Fernandes. Ele vai falar com a gente daqui a pouquinho também. O Regis Fernandes que estava dizendo aqui que está com muita saudade, viu? Do papo
do programa Superação, e que ele já estava morrendo de saudade. Daqui a pouquinho ele vai falar com a gente. Grande Regis Fernandes, participante sempre aqui com a gente, né, Elisângela? Verdade, um grande abraço para ele. Ele é um dos participantes assim mais assíduos, né, do programa. Sim, sim. E é sempre muito bom essa interação. Na verdade, assim, a gente ficou... Realmente, agora a gente está fazendo de 15 em 15 o programa. Teve alguns que a gente teve que fazer reprise, mas o importante é a gente continuar fazendo e trazendo essas informações tão importantes, né, para as pessoas, e que essas informações realmente melhorem a vida delas. Uhum. E trazendo sempre temas relevantes, né? E esse tema aí de como de você sabe como ganhar dinheiro, que maravilha, é um tema que todo mundo gostaria de saber, todo mundo gostaria de ter, e que fosse o dia inteiro para falar desse tema, que é muito bacana. E é aquela questão, às vezes a pessoa ganha aquele valor, só que aí se empolga, quer gastar mais do que aquilo que ele tem, do que pode pagar. A outra coisa também que depende muito é na questão do cartão de crédito. Ah, não, eu vou comprar porque eu não vou pagar agora. Mas um dia a fatura vai chegar. E quando chega, geralmente, é aquela bola de neve, porque você compra hoje, compra amanhã, compra na outra semana, compra no final do mês, a fatura vem uma só e é aquela bola de neve gigante, né? Exatamente, porque é muito mais inteligente você juntar o dinheiro e pagar à vista, até porque algumas coisas que você paga à vista você tem desconto. É muito mais Isso. inteligente, porque depois que você pagou, você fica tranquilo, você não fica preocupado em pagar. E assim, mas tem coisas que não dá para esperar. Sim, então deixa o cartão para as coisas que não dá para esperar. Perfeito. Né? A maioria das coisas, sim, dá para esperar. Então, na maioria das coisas, é importante a gente primeiro juntar o dinheiro, ter o dinheiro à vista e comprar. Isso que é inteligente emocionalmente. E não sair comprando no cartão, dividindo de 10 vezes e ficar a cada mês preocupado como vai pagar. As operadoras de cartões ainda agradecem, né? Porque manda aquele valor de pagar e manda o mínimo. Aí fica doido para que a pessoa pague só o mínimo, para que essa dívida fique aumentando cada vez mais, né? É uma outra coisa que não se deve fazer, né, Elisângela? Pagar o mínimo, né? Pagar sempre o máximo que puder, né? Por isso que é tão importante não colocar no cartão, né? Não dividir no cartão. É o que eu falei, não funciona bem dividir no cartão de várias vezes. Né? O que funciona bem é você juntar o dinheiro, pagar, né? Poder ter um desconto em algumas coisas quando você paga à vista, e deixar o cartão só para aquilo que realmente é muito necessário naquele momento e você não tem como pagar à vista. Que são poucas Sim, coisas. sim. Né? A maioria a gente consegue sim juntar. É só Então, programar, né? programar é muito essa questão de lidar com o dinheiro, porque assim, nós aprendemos comportamentos socialmente. E como a gente vê a maioria das pessoas fazendo isso, a gente acha que esse caminho super natural, a gente acha que esse é o caminho adequado, mas não é o caminho adequado. Né? Sim, sim. O adequado é não dever. O adequado é pagar com antecedência. O adequado é juntar e pagar à vista. Por que é adequado? Porque isso traz conforto psicológico. Pois é. E aquela sensação, né, de que você vai estar sempre devendo, sempre devendo. E quando você paga, você fica com a sensação de leveza. Nossa, eu já comprei isso aqui, mas já paguei, já estou livre. É como você falou, é deixar o cartão realmente para uma extrema necessidade, né? E dá a sensação assim, de que você é próspero, não? Quando você paga à Uhum. vista, você vai construindo essa crença de que você é próspero. Quando você paga a Sim, prazo de sim. 1000 vezes, aquilo inconscientemente reforça a crença na pobreza, do não posso. O cartão de crédito reforça muito a crença na pobreza, da impotência, né? Eu não posso pagar à vista e eu divido de muitas vezes para pagar.
Ah, mas eu vou pagar, mas é de 10 vezes, vão ficar parcelas suaves, vai ter como pagar, porque são 10 vezes. Só que 10 vezes é quase um ano pagando algo, né? Exatamente. É quase um ano você pensando que você está pagando aquilo e você fica impossibilitado de comprar outra coisa, né? E você Uhum. já usou, já reusou o seu produto e você continua pagando, pagando, pagando. É, Então, realmente não é legal. E essa questão das crenças é muito importante. O que que reforça? A gente tem. Esse é um ponto fundamental na questão de ganhar ou não ganhar dinheiro. Se você for analisar as crenças psicológicas de uma pessoa que ganha dinheiro e as crenças psicológicas de uma pessoa que não ganha dinheiro, elas são completamente opostas. sim. Então, as crenças psicológicas, elas são elas que comandam, de certa forma, o comportamento da gente. Hum. Então, a gente, quem não consegue ganhar dinheiro, tem muitas crenças é, que a gente chama em psicologia de disfuncionais, ou seja, que não funcionam bem. Que na mídia é muito chamado de crença limitante. Não sei se você já ouviu essa palavra, né? E sim, sim. Então a gente chama de crença disfuncional, ou seja, que não funciona bem. E aí pode, se você fizer uma análise, pegar uma amostra de pessoas que não conseguem ganhar dinheiro e for analisar com elas as crenças delas são disfuncionais em relação ao dinheiro. Então, muitas pessoas, por exemplo, podem associar dinheiro, que dinheiro é sujo, que as Ah, pessoas que ganham dinheiro, se você pensa que o dinheiro é sujo, é óbvio que seu cérebro não vai se mobilizar para ganhar dinheiro, porque a sua perfeito. ideia é de que o dinheiro é sujo, né? Ah, Então, que ganhar dinheiro é muito difícil. Muita gente tem essa crença. Ganhar dinheiro é muito difícil. Então, se eu tenho a crença de que ganhar dinheiro é muito difícil, realmente eu vou me comportar como se ganhar dinheiro fosse muito difícil e não vou, por exemplo, buscar alternativas de ganhar dinheiro, porque na minha cabeça é tão difícil que não existem muitas alternativas para ganhar dinheiro. uhum. Então, essas crenças vão modelando o meu comportamento. Né? Dinheiro não traz felicidade. Quem nunca ouviu essa frase de uma pessoa pobre? Muita gente, todo mundo, Dinheiro não traz essa é uma tônica. felicidade, né? Então, a gente, quando a pessoa não tem dinheiro, ela se consola com isso, com essa crença. É, E se o dinheiro não traz felicidade, meu cérebro não vai mobilizar recurso para ganhar dinheiro? Claro que não, se ele não traz felicidade. uhum. Então, na verdade, não é que o dinheiro traga ou não felicidade, mas o dinheiro traz um conforto que dá uma leveza maior para a vida. Sim, sim. Se ele é bem utilizado. Você fica, por exemplo, livre de dívida. E se você fica livre de dívida, você fica livre de estresse. Se você fica livre de estresse, você fica livre de mais doenças. Então, a questão é que quando você pensa que dinheiro não traz felicidade, você já está aí, vai se comportar de uma forma que você não vai buscar o dinheiro. Se ele não traz felicidade, eu não vou buscar ele. Eu não vou me mobilizar para pensar em formas de ter o dinheiro, né? Uhum. Então, assim, existem muitas crenças mesmo. E eu queria que cada ouvinte se perguntasse agora se ele não sabe ganhar dinheiro ainda, ele se pergunte qual a minha crença em relação a dinheiro. E se puderem mandar aí para você no chat, para a gente, né, ver Sim, alguma sim. crença aí de alguém que não consegue ainda ganhar dinheiro, você vai ver claramente o quanto que essa crença precisa ser mudada. Uhum. Então, É aprender verdade. é uma coisa que a gente faz muito na terapia. Falo que quem não sabe ganhar dinheiro tem que fazer terapia para aprender a ganhar dinheiro, né? Além de educação Muito bom. financeira, fazer terapia também. Uhum. E a gente tem que aprender a identificar essas crenças e substituir elas por crenças que a gente chama de funcionais. Ou seja, crenças que funcionam bem, crenças que vão me ajudar. Sim, sim. E não que não vão me ajudar. E aí é o que eu falei, quando a gente começa a trabalhar essas crenças com os pacientes, é incrível como eles começam a ganhar dinheiro. Né? Então, Interessante, né? é muito interessante isso, porque
o cérebro começa a entender que é para ir naquela direção e começa a mobilizar recursos internos, como a criatividade, como a solução de problemas, como uma atenção maior, seletiva para esse assunto. Então, eu vou tendo ideias. Ah, eu vou fazer tal curso. Ah, eu vou falar com tal pessoa para ver se eu posso trabalhar na empresa dela. Eu começo a ter várias ideias de como eu posso ganhar dinheiro. Então, Muito por que bom. que na pandemia teve gente que faltou muito dinheiro e teve gente que ganhou muito dinheiro? Dois extremos, né? Isso. Então, assim, quem pensava em novas formas de ganhar dinheiro, começava a pensar em várias formas do dinheiro entrar. E quem pensava que o dinheiro ali não ia entrar de jeito nenhum, porque estávamos no meio de uma pandemia, o cérebro não tem como formular saídas, soluções, né? Então, por exemplo, já viu que tem gente que precisa de dinheiro e fica a vida toda pedindo dinheiro emprestado. É verdade. Qual é a crença? Que eu não posso fazer dinheiro. Alguém faz e me empresta, entendeu? Sim, sim. E aí eu fico preso naquele circuito, porque quanto mais eu peço emprestado, mais o cérebro ele reforça essa única solução. Eu já atendi pacientes assim, entulhados de dívidas do banco. Porque tudo Nossa. pedia emprestado, pedia emprestado, pedia emprestado, pedia emprestado. Chegou um momento que não dava mais para emprestar, que o salário já estava todo comprometido durante anos. Né? Então, por E quê? aí Porque não cumpre nunca, né, os compromissos, né? não cumpre porque você vira um vício. Se você pede emprestado hoje, aí você vai paga, depois você pede de novo, você vai paga, o cérebro começa a entender que só existe uma única forma de ter dinheiro, que é pedir emprestado. E aí aquilo vira um vício porque eu só entendo uma forma. E aí eu não vejo outras formas. Eu tenho que me perguntar quais são outras formas que eu posso ter de ganhar dinheiro. Né? E tem que ver essa questão das crenças. Então, por exemplo, vou dar uns exemplos aqui de crença disfuncional que eu falei. Então, dinheiro é mais dignificante ser pobre do que alcançar riqueza, né? Então, assim, é como se fosse, eu sou mais digno sendo pobre do que um rico que rouba, por exemplo, para ser rico, como se toda a riqueza viesse do roubo, e não é assim, né? Tem gente que acha que ser rico é ser menos espiritual, menos bondoso do que uma pessoa pobre, que tem gente que acha que assim, a riqueza traz muitas responsabilidades, que a riqueza é uma questão de sorte ou de destino. A maioria das pessoas tem essa crença, que eu não sou bom o suficiente para ser rico, ou que isso não é possível na minha vida, como se isso fosse algo muito distante. Então, existem várias, então assim, e aí a gente vai ter que mudar, vai ter que ver assim, olha, o dinheiro não é o ponto principal da vida, que esse é um tema que a gente vai fazer outro programa sobre isso. Porque o ser humano coloca muito dinheiro como ponto principal da vida, e isso é completamente inadequado. Sim, sim. É falta de inteligência emocional. O dinheiro não é o ponto principal da vida. Ele é um dos pontos importantes da vida, mas ele não é o ponto principal. Pois é. Falar em importante, Elisângela, rapidinho, a gente não conseguiu que o Regi entrasse aqui. Ele, infelizmente, está com a bateria bem quase que zerada, mas ele mandou um áudio para a gente aqui. Se você permite, a gente vai ouvir o áudio dele, tudo bem? Vamos lá, vamos ouvir. Regis Fernandes. Um abraço, amigo. Olá, meu grande amigo Evandro Gessan. Olá, Elisângela, que bom falar com vocês. Faz tempo que a gente não participa, né? Desse programa que tem esse cunho educativo de formação e informação. Alegria participar do programa com vocês, uma ótima tarde, estava com saudade. Bom, eu estou vendo esse papo muito interessante, esse papo de se fala em gastar. Realmente a gente precisa gastar menos referente ao que a gente ganha. O detalhe é que, em virtude desse processo de pandemia que se instalou no Brasil, e já no final, praticamente, dessa pandemia, podemos assim dizer, houve também um desequilíbrio muito grande no valor dos produtos. Tudo tem uma crescimento muito grande.
e o povo brasileiro manteve o salário congelado, praticamente. Com isso, eu acredito que ficou difícil, muito difícil, para que esse povo conseguisse fazer um controle dos seus gastos, baseado no que recebem. E aí, o que justifica os índices de pesquisa colocar que o povo brasileiro, principalmente a região Nordeste, o índice de inadimplência cresceu muito assustador, sabe? As empresas vêm fechando suas portas. Então, se entende que está havendo desequilíbrio nessa balança comercial. O que está entrando no bolso dos que estão trabalhando, que também houve muito desemprego dentro desse processo, mas o que está entrando no bolso dos que estão trabalhando está sendo insuficiente para gerar sua família. E se for fazer esse cálculo há 2 anos atrás, dava para se manter com toda a dificuldade. Agora, mesmo com a dificuldade, as coisas pioraram mais ainda. Então, acreditamos que venha uma melhora nesse conceito financeiro para o povo trabalhador, para que eles possam, sim, aprender a ter um controle organizacional do seu salário, do que ganha, do que gasta, e poder chegar, pelo menos ao final do mês, com alguns trocados no bolso, que está sendo uma missão quase impossível. Está aí minha participação nesse programa que gosto muito e que eu estava com saudade, viu? Um abraço super especial para todos vocês, para os ouvintes da RC10, e tamo junto. Forte abraço para todos. Maravilhas, muito bacana essas participações do Regis Fernandes, é realmente maravilhoso, sempre com palavras sábias, né? Que bom, que bom. É isso aí, o Regis sempre participando, né? Isso é muito importante. É isso que eu falei, a gente não pode deixar de lado os fatores sociais, os fatores econômicos do contexto que a gente vive. Porém, na área psicológica, o que a gente percebe é pessoas que têm crenças saudáveis em relação a finanças e pessoas que têm a capacidade de solução de problemas bem desenvolvida, elas têm muito menos chances de passar necessidades financeiras, mesmo na pandemia. Então, aquela questão a gente ouviu muito na pandemia a palavra reinventar, não é, Gessan? Se eu me reinventei. Sim. Então, eu comecei a entregar delivery. Eu me reinventei. Antes eu não entregava. Aí, na pandemia, eu comecei a entregar. Aí, teve gente que viu na pandemia a possibilidade de fazer máscara. E aí, fazia máscara de manhã até de noite, porque não dava conta de tanto pedido de máscara. Perfeito. Né? E aí, outra pessoa já via outra coisa. Então, é esse ponto aí que é interessante da gente estar observando, assim, o que é que essas pessoas têm de diferente. Eu acho que é isso que é a proposta da gente olhar. O que essas pessoas têm? Elas têm a capacidade de resolução de problemas desenvolvida, ou seja, quando eu estou diante de um problema, eu fico ali pensando como eu soluciono, ao invés de ruminar o problema, de ficar me lamentando pelo problema. Que a lamentação vai ser normal. Quando a gente está passando por algum momento difícil, a gente lamenta. Mas quem tem essa capacidade de resolução de problemas desenvolvida, essa inteligência emocional desenvolvida, ela não vai ficar presa na lamentação. Ela vai ficar... Eu tive pacientes que na pandemia, com serviços que não eram serviços primários, de primeira necessidade, hoje estão ganhando quase o dobro do que ganhava antes da pandemia. Pessoas que conseguiram trabalhos melhores e aumentaram os salários durante a pandemia. Sim. Né? Então, assim, quando você trabalha os aspectos psicológicos, é muito mais fácil você... Porque, assim, nós temos a adaptabilidade. Adaptabilidade é um recurso interno, um recurso do cérebro para a sobrevivência. Então, quanto mais adaptável eu sou, melhor eu sobrevivo. Não é isso? Sim, sim. Assim, quando eu estou num contexto difícil, eu preciso aprender a me adaptar, ou seja, eu preciso construir soluções para aquele contexto.
E aí vem esses dois polos que a gente vê e que é fonte de análise do psicólogo. Por que muita gente aumentou muito suas rendas na pandemia e teve gente que caiu muito sua renda na pandemia? Qual a diferença psicológica entre um e outro? Uhum. Então, esse é um ponto de estudo da gente, né? Então, essas pessoas que aumentaram sua renda, elas são muito mais adaptáveis, elas têm adaptabilidade muito mais desenvolvida. As pessoas que não conseguiram, elas têm essa questão da ruminação muito mais desenvolvida, elas ruminam muito mais, elas reclamam muito mais, elas se prendem muito mais ao problema do que à solução. Então, nesse ponto aí, é que a gente vai olhar assim, como é que esse recurso do cérebro vai ajudar a gente a passar por um contexto difícil, né? Longo e difícil. E é aquela questão, né? Que tem gente que espera chegar e tem gente que vai em busca, né? São dois extremos diferentes. Exatamente, porque é isso. Porque as pessoas que ruminam, elas geralmente são pessoas passivas. Elas esperam. E as pessoas que têm essa capacidade de resolução de problemas desenvolvida, essa adaptabilidade desenvolvida, elas são proativas, elas buscam soluções dentro de contextos difíceis. E é isso que a gente vai precisar desenvolver sempre. Aprender a buscar soluções dentro de contextos difíceis. Porque a adaptabilidade é um recurso cerebral fantástico, né? Para sobreviver. E quanto melhor a pessoa se adapta, melhor é a sua sobrevivência, melhor é a sua vida, é a sua vivência no decorrer da sua existência, né? Com certeza, porque quanto melhor eu me adapto, menos eu rumino, menos eu deprimo, né? Mais experiências fortalecedoras eu tenho. Então, eu vou na verdade, tendo aí uma atitude, um comportamento diferente diante do... Você vai pegar... Tem uma figurinha que eu gosto muito de mostrar para os meus pacientes, que é assim, tem um rapaz, tem dois rapazes. Os dois estão dentro de um buraco, eles caíram num buraco. E ele tá deprimido, coitado, assim, com a cabeça baixa, sentado no buraco, esperando alguém salvar ele. O outro, ele pega uma pedra e começa a tentar cavar e construir uma escada para ele subir e sair do buraco. E essas são posturas fundamentais na vida. Qual postura eu tenho? Eu fico lá no meu buraco me lamentando, ou eu tento sair do meu buraco, eu busco soluções, testo soluções. Uma coisa existem problemas que eles são tão difíceis, eles são tão longos, que muitas vezes a pessoa tentou sair do buraco algumas vezes e não conseguiu. E é normal você deprimir um pouco. É normal você sentar e chorar e dizer, ai, não estou conseguindo. Mas é diferente de todas as vezes que eu tô mal, eu ter essa postura. Entende a diferença? Sim, sim. Então, é altamente normal, depois que eu tentei algumas vezes e ainda não consegui, eu sentar, chorar e achar que não vai dar certo. Outra coisa é eu ter a postura de sempre que eu tenho um problema, eu sentar e chorar e achar que nada vai dar certo sempre. Né? Então, esperar que alguém resolva o seu problema, né? E nem sempre acontece. Exatamente. Exatamente. Então, uma coisa que a gente precisa é manter o foco no positivo mais do que no negativo. Então, é o que eu falei, tem problemas que são tão persistentes que não dá para fazer isso o tempo todo. Isso é normal. Mas a maioria dos problemas é possível fazer isso, olhar mais quais são os pontos positivos, o que é que eu posso fazer para melhorar isso, que ideias eu posso ter, que soluções eu posso ter, né, para fazer isso dar certo. A questão de que quando a gente acredita que a gente pode dar certo, fazer coisas darem certo, e não significa que fazer as coisas darem certo, que elas vão dar certo de primeira, significa que eu vou testando várias soluções. E nesse teste, algumas vão dar errado, claro. Sim, sim. E aí vem essa adaptabilidade junto com a persistência. Então, eu vou me adaptando e vou sendo persistente até encontrar a solução.
até encontrar como é que eu chego naquele processo, né? Assim, rever o que eu falei, rever as nossas crenças mesmo. Qual a crença que eu tenho eu tenho uma crença de que eu posso ser próspero? Eu tenho uma crença de que eu posso aprender a ganhar dinheiro? Ou eu tenho uma crença que eu vou ser pobre a vida toda, que eu não consigo, que não dá certo para mim? Tinha uma novela que eu sempre dava esse exemplo. Tinha uma novela que era uma série, eu acho, que a menina, ela sempre dizia, para mim nada dá certo. Todas as frases dela eram com esse contexto. Para mim nada dá certo. Se tem uma pessoa que tem azar na vida, sou eu. Essas eram as frases recorrentes dela. E é engraçado, porque na novela, a maioria das coisas que ela fazia davam errado mesmo. Né? Imagina, né? Então, por quê? Porque você está enxergando a vida daquela forma e você vai se comportando de acordo com a forma que você está enxergando. Então, por exemplo, se uma pessoa enxerga que pode sair do buraco, ela vai buscar como sair do buraco, ela vai buscar soluções. Se ela enxerga que ela não pode sair do buraco, ela vai sentar e chorar e não vai fazer nada. Né? Então, isso. E leva isso para a vida toda, né? Isso. Então, o que eu penso, uma pessoa, por exemplo, que tem crenças saudáveis, ela geralmente vai ser determinada, ela vai ter foco, ela vai ter persistência. Uma pessoa que tem crenças não saudáveis, disfuncionais, ela vai ter o oposto disso. Ela não vai ter isso, né? Ela vai achar que nada dá certo para ela. O conteúdo de pensamentos é completamente diferente. Ah, nada dá certo para mim, né? Eu já ouvi uma frase tão engraçada. Todo castigo para pobre é pouco. Você já ouviu essa frase? Várias vezes. Muitas vezes. O que eu construo com essa frase? Né? Se a pessoa é pobre e ela pensa isso com frequência, ela vai achar que cada vez vem mais coisas negativas, mais coisas ruins para ela. Se todo castigo para pobre é pouco, então cada vez vai vindo mais, né? Porque ainda tá pouco. Então, é diferente de uma pessoa que... Uma vez um paciente disse para mim, meu marido diz que muita coisa para mim dá certo porque eu penso positivo. Eu sou muito positiva nas minhas frases. Assim, claro, quando você tem essa questão, não é a positividade tóxica, mas é esse otimismo realista. Quando você tem uma coisa mais otimista, o seu comportamento, ele vai ser mais otimizado para conseguir o que você quer. Então, uma pessoa que acredita que ela pode conseguir, isso vai, por exemplo, gerar o comportamento dela ser mais determinada do que uma pessoa que não acredita. Uma pessoa que não acredita vai desistir muito mais fácil. Então, todas essas crenças vão determinando, sim, que tipo de comportamentos a gente tem e a gente precisa urgentemente, Gessan, desenvolver nossa inteligência emocional para sofrer menos. Para ter uma vida mais... próspera, uma vida mais confortável, não só no sentido de dinheiro, não. No sentido de uma vida mais tranquila, mais... saudável, né? No sentido de saudável, exatamente. Então, eu acho que essa questão aí do dinheiro, a gente precisa mesmo se colocar assim, se eu não estou ganhando dinheiro, eu tenho que aprender. Então, vamos lá de novo, ler sobre isso. Então, existem vários livros, né? Hoje o que não falta é livro, informação na internet para aprender a fazer qualquer coisa que você queira. Muito bem. Aprender a ganhar dinheiro é isso. Fazer terapia, eu digo que é mais fácil a pessoa continuar pobre sem fazer terapia do que fazendo terapia. Porque na terapia ela vai aprender o repertório comportamental que ela vem usando e ela vai aprendendo a mudar essas crenças, esse comportamento, e ela vai aprendendo a ter adaptabilidade. Então, tudo isso vai favorecer com que ela tenha muito mais chances de aprender a ganhar dinheiro do que uma pessoa que não faz terapia, né? Então, eu acho que e educação financeira, a gente precisa aprender a se educar financeiramente, a gente precisa ler sobre isso, porque se você não aprender isso, você não sabe manejar. É bem por aí, tem que aprender, se não aprender vai ficar desinformado a vida toda. Daqui a pouquinho tem um programa Vitrine Musical, os artistas independentes nacionais e internacionais tocam aqui, daqui a pouquinho,
E lembrando que logo mais à noite, às 18h30, tem um programa Papo Criativo com Leda Nascimento, Jonathan Marques e a Sabrina Cunha, com um convidado hoje topíssimo, logo mais às 18h30. Elisângela Santa Rita, psicóloga, eita que esse papo, esse programa, superação cada vez melhor. E quando vai começando a esquentar, olha o sinalzinho dizendo que já vai acabar o programa. Mas o que é bom é assim, né? O que é bom é assim, deixa o sabor para a próxima. Duas coisas antes da gente encerrar, Elisângela, por gentileza. Você vai já contar o próximo tema do próximo programa e também como é que as pessoas podem fazer para te contactar. Olha, o tema do próximo programa, eu estou ainda na dúvida entre alguns temas, então não vou falar hoje, mas quero que os ouvintes comecem a mandar aí, pedir temas para a gente, né, Jassan? Para a gente fazer sobre esses temas. Mas eu acho que todos os temas assim que a gente tem feito têm sido muito assim relacionados ao dia a dia das pessoas, para que as nossas informações possam ajudar elas na vida diária delas, assim, que sejam informações mais práticas, que sejam informações que possam realmente contribuir para elas terem uma vida com mais qualidade, uma vida melhor. Então, mas eu gostaria muito que os ouvintes pudessem, né, mandar temas que eles gostariam de ouvir. Mas, assim, alguns temas eu pensei, uns temas bem bacanas para a próxima. Né? De hoje a 15 a gente está aqui de novo. Como eu falei, agora a gente está com o programa de 15 em 15. E agradecer a cada ouvinte. Continuo atendendo online, então quem precisar de atendimento online de qualquer lugar do Brasil, 71991483135. Agora com as sessões de educação emocional, então quem não quer fazer terapia, só quer fazer uma sessão de educação emocional, pode entrar em contato. Elisângela, não estou conseguindo ganhar dinheiro, eu queria fazer uma sessão de educação emocional para ganhar dinheiro, pode entrar em contato. A gente vai fazer para aprender, vamos aprender aqui, né, como é que ganha dinheiro. Importantíssimo. E aprender tantas outras coisas, né, aprender como se relacionar com os filhos, ou aprender a se relacionar no amor, enfim, tem muitos temas aí para a gente aprender. Eu acho que a educação emocional ela é muito importante. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas estão tendo acesso aí a coisas que não tinham acesso no passado e a gente precisa aproveitar isso, né, Jassan? Muito bem, cada vez mais aproveitar, que é para a gente ficar, né, bem afiado, né, educacionalmente e financeiro, que é muito importante. Elisângela, é sempre uma honra tê-la aqui conosco no programa Superação. No próximo programa, tenho certeza que vai ser melhor do que esse. Aliás, cada tema um melhor do que o outro. Parabéns aí pelo programa. Um beijo para você e, se Deus quiser, até a próxima. Parabéns para você também. Parabéns para cada ouvinte que participa com a gente, né? Isso. Espalhem, mandem o link, o programa fica gravado, né, Jassan? Isso, tá lá no YouTube, na Rádio YouTube. Criativa 10, os links também no Instagram. Então, um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, Elisângela. Beijo no coração, lembrança para a família, tudo de bom, viu? Obrigada. Tchau. Muito bem, o nosso programa Superação desta quinta-feira. Infelizmente, chegando ao final, mas na próxima quinta, ou melhor, de quinta a 15, estaremos de volta, tá bom? Beijão para todos vocês, obrigado pelo carinho. E na sequência tem o programa Vitrine Musical e logo mais às 18h30 o programa Papo Criativo com Jonathan Marques, Sabrina Cunha e a Leda Nascimento. Valeu, gente, beijo, tchau.